Buenas tardes a todos. Me llamo Vinícius Maracaja Coutinho. Voy a hablar aquí un poco acerca del trabajo que hacemos en el Laboratorio de Bioinformática Integrativa. Yo soy académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y también investigador asociado del Centro Avançado para Enfermedades Crónicas, ACDIS. Yo soy brasileño de nacimiento, soy biólogo de formación y desarrollé un programa de doctorado en bioinformática. Y al final del programa de doctorado, cuando estaba finalizando mi doctorado, yo me cambié a Chile para poder fundar uma empresa de bioinformática na época, através de um programa de Corfo chamado Startup Chile. E em seguida, no ano 2013, empecé a trabalhar, empecé mi grupo de investigação na Universidade Maior, onde me quedé hasta el año de 2017, diciembre de 2017, y el 1 de enero del 2018 yo me cambié a la Universidad de Chile, donde trasladé el laboratorio de bioinformática integrativa para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Hoy día voy a hablar un poco sobre la genómica y bioinformática y cómo ella puede ayudarnos a resolver problemas de la vida real. En una charla que tiene como título Solucionando problemas de la vida real a través de la genómica y bioinformática. Cerca de 30 años atrás, nosotros tuvimos el nacimiento de la Internet y desde entonces nosotros hemos tenido, nuestras vidas estuvo totalmente involucrada con tecnología. Las tecnologías empezaron a ser parte del día a día de nuestras vidas, de nuestro cotidiano. Sin embargo, todavía nosotros tenemos grandes desafíos para enfrentar como seres humanos, ¿no? Todavía tenemos grandes desafíos para la humanidad. Algunos de esos desafíos serían, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, donde, por ejemplo, que lo estimado por la Organización Mundial de Salud, este tipo de enfermedad mata más de 17 millones de personas al año, siendo un número más o menos de 50.000 personas al día, por enfermedades como malaria, sida, leishmaniose, meningitis, entre otras. Y ahora estamos vivenciando un gran problema, una pandemia mundial que está afectando drásticamente nuestras vidas, que sería la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Es una pandemia que no hemos vivido algo similar desde hace más o menos 100 años atrás, cuando tuvimos la gripe española en el año 1918 y 1919. Y ahora nosotros estamos en un otro momento, un gran desafío de la humanidad, hasta la fecha de ayer, la COVID-19 había infectado más de 15 millones de personas en todo el mundo. Aparte disso, também temos outras algumas dessas enfermidades são causadas por vectores que são, para se ter uma ideia, os grandes assassinos que temos dentro do planeta Terra. Acá nesta figura, nesta diapositiva, eu tenho mais ou menos os números de mortes causadas por seres vivos no mundo, e aqui temos o principal assassino, matando muito mais que os próprios seres humanos, que seria um mosquito, que é um dos principais vectores de enfermidades infecciosas que temos em nosso planeta. Aparte disso, nossa saúde também está se vê afetada por diferentes tipos de enfermidades crônicas não transmissíveis, que seriam, por exemplo, os cânceres, a diabetes, as enfermidades cardíacas, entre outras. Para se ter uma ideia, o câncer e as enfermidades cardíacas, elas são as principais causas de mortes em Chile e no mundo. Acá em Chile, por exemplo, mais de 50% das mortes registradas são devido ao câncer, algum tipo de câncer ou algum tipo de enfermidade cardiovascular. A partir disso, outros desafios também estão associados com o câmbio climático, onde, por exemplo, de acordo com a CONAF, no ano 2016, 21,7% do território chileno se vê atualmente afetado por la desertificação. Isso afeta diretamente, de maneira drástica, a vida de cerca de alrededor de 6,8 milhões de chilenos. Además, o câmbio climático também afeta diretamente o ecossistema local, levando a diversas espécies a risco de extinção devido a este câmbio. E a América Latina, em uma iniciativa de Carbon Brief, ela revelou que a América do Sul será a região mais afetada por el câmbio climático, onde as espécies
cerca de 23% das espécies seriam exterminadas devido ao câmbio climático. Isso é algo super preocupante para Chile, quando nós temos dados como este do Ministério do Meio Ambiente, onde 41% das espécies catalogadas em Chile atualmente estão em peligro ou peligro crítico de extinção. E, además, este desafio do câmbio climático nos leva a atender uma necessidade de um câmbio entre a maneira como nós usamos a energia, não? Um câmbio entre as energias poluentes para um novo tipo de energia mais renovável e menos poluente. E como podemos resolver este tipo de problema? Bem, aí entra a genômica e bioinformática. A genômica e bioinformática são ferramentas transversais que nos permitem avançar em los estudos que nos ajudam a enfrentar e resolver diversos tipos desses problemas. Mas antes queria definir o que seria a genômica. A genômica ela é um campo interdisciplinar da biologia que se enfoca em estudar a estrutura, a função, a evolução, o mapeio, a edição e todos os produtos de genomas. Mas o que significa um genoma? O genoma, em verdade, seria o conjunto de genes contenidos em los cromossomas, o que podemos interpretar como a totalidade do material genético que possui um organismo ou uma espécie em particular. E o que se hace quando nós estamos desenvolvendo um projeto genoma ou estudando um genoma? Nós temos o material genético de um indivíduo ou de um organismo de interesse. Este material genético tem que passar por um equipamento, que seria um decodificador do material genético ou um sequenciador de material genético, que vai transformar esta informação genética em uma informação que pueda ser leída al ojo humano, interpretada por el ojo humano, con el conjunto de letritas que nosotros conocemos, la ATCG, que compone el material genético de la vida en nuestro planeta. Y lo que nosotros tenemos en verdad es un mar de letritas, un rompecabezas con toda la información que hace con que un organismo vivo sea lo que él lo es. Por outro lado, viene la otra ciência que mencionei anteriormente, a bioinformática. E o que seria a bioinformática? A bioinformática seria, em verdade, uma interseção entre as tecnologias de informação, a matemática e estadística, e as ciências da vida, onde esta integração nos ajuda a interpretar a informação biológica. Onde, por exemplo, a bioinformática seria essa interseção, onde, por exemplo, através da matemática e estadística e da biologia, nós temos a investigação tradicional. Através da ciência da computação e da matemática estadística, nós aplicamos e desenvolvemos nossos métodos de inteligência artificial e mineria de dados. E através da ciência da computação, junto com a bioinformática, nós aplicamos essa investigação tradicional e esses novos algoritmos no desenvolvimento de software, que nos permite analisar dados e interpretar essa informação biológica, obtendo um valor, informação relevante. Por exemplo, a bioinformática dentro de um genoma, ela participa desde o início, desde quando nós sacamos este material genético e lo transformamos em uma mensagem que se pode ser leível ao ojo humano, como também em toda a reconstrução de um material genético quando sai do equipamento. Por exemplo, quando nós vamos decodificar o material genético de um organismo vivo, se vê necessário picotear todo este material genético em pequenos fragmentos. E ao sair da máquina, todos esses fragmentos são como temos aqui nesta figura, nesta imagem, onde são vários pequenos pedacitos, um verdadeiro rompecabezas, onde algoritmos de bioinformática são aplicados para reconstruir todo este rompecabezas e poder chegar a lo que nós chamamos como o genoma ou material genético. E o que vamos ter é esta imagem que mostrei anteriormente, de uma sopa de letritas contendo toda a informação genômica de um organismo vivo. Então, como les mencionei, a bioinformática participa de todo o passo a passo, desde o princípio de um projeto de genoma. Uma vez que temos todo um livro da vida como este, nós temos que interpretar e identificar os diferentes sinais para poder identificar onde empieza e onde terminam os genes. Por exemplo, acá existem sinais dentro do material genético, onde programas de computador te permitem identificar onde empieza e onde termina um gene. Então, eu vou começar a saber onde empieza e onde termina cada gene, mas todavia não sei que hace esse gene, ou que gene é esse, qual é a função deste gene dentro de um organismo vivo. E a partir de outro tipo de análise de bioinformática, através da comparação destes fragmentos que eu sei onde empieza e onde termina um gene,
eu posso comparar contra bases de dados públicas e identificar que este gene, em verdade, ele vai produzir esta proteína que tem uma determinada função importante dentro do organismo. Para se ter uma ideia, os custos para sequenciar, ou seja, para decodificar genomas, han bajado drásticamente desde a publicação do genoma humano. O primeiro borrador, a versão final do genoma humano custou cerca de 3 mil milhões de dólares. E isso foi finalizado no ano 2003. Actualmente, para se ter uma ideia, hoje em dia já é possível sequenciar o genoma humano de uma pessoa, de hecho, eu lo hice o mês passado, por um custo solamente de $299. Todavia, em Chile não sale este preço, mas existem já empresas que oferecem esse serviço a um custo mais ou menos como este. E uma vez que nós temos o material genético de um organismo vivo em manos, isso nos permite desenvolver uma quantidade absurda de produtos ou de investigação para resolver problemas. Acá, por exemplo, tenho um listado de possíveis aplicações da genômica e bioinformática para a resposta a uma pandemia como essa que estamos vivenciando agora, onde, por exemplo, al conhecer o material genético do vírus, uno pode desenvolver investigações básicas, investigação básica para compreender as relações que existem entre o patógeno, ou seja, o vírus e o huésped, o ser humano, a evolução deste vírus para poder saber de onde vinha este vírus, será que foi criado em laboratório, que era uma das principais perguntas que se hacían na época, quando se começou no início deste ano. Desenvolver novas maneiras de diagnóstico para poder identificar as pessoas que estão infectadas por este vírus, desenvolver trabalhos de epidemiologia molecular viral para poder traçar a variabilidade genômica, como este vírus se está cambiando no mundo e também saber como que ele está evolucionando e migrando ao largo dos diferentes países e regiões de um país. Permite o desenvolvimento de drogas e vacinas para poder enfrentar esta pandemia. Permite identificar, por exemplo, variações que temos dentro do material genético do ser humano, que poderia ser uma susceptibilidade à infecção deste vírus. Permite, por exemplo, desenvolver outros tipos de abordagem para investigar, por exemplo, se existe a presença do vírus em água que nós tomamos em nossas casas. E também, a parte de bioinformática, nós podemos fazer todo este modelamento e vigilância epidemiológica, como estes que nós vemos muitas vezes na tele, mencionando, por exemplo, como que vai achatar a curva nos próximos anos, se nós usamos nos próximos meses, se nós usamos mascarilha ou não, por exemplo. Acá eu tenho um pantallaço de uma base de dados, que é uma das principais bases de dados de bioinformática, o GenBank, que faz parte do Centro Nacional para Informação e Biotecnologia dos Estados Unidos, que é uma base de dados que nós depositamos a informação genética de todos os organismos vivos. Para se ter uma ideia, o vírus SARS-CoV-2 foi reportado nos primeiros casos no dia 8 de dezembro do ano passado. A primeira muestra foi aislada de um paciente no dia 26 de dezembro. No dia 5 de janeiro já tínhamos o genoma deste vírus reconstruído e disponível, que foi enviado a esta base de dados, e foi disponibilizado para o público geral e para a comunidade científica no dia 11 de janeiro. Isso nos permitiu descobrir e entender muito do funcionamento deste vírus. Por exemplo, permitiu entender de onde empieza e de onde termina o vírus, qual é o tamanho deste material genético, onde, por exemplo, descobrimos que o vírus tinha cerca de 30.000 letritas, ou seja, um material genético composto por 30 letras. Fomos capazes também de identificar que este vírus ele generava um total de 29 proteínas. A parte disso, nós também podemos contestar essa pergunta que tanta gente mencionava e que foi um pouco polêmica, que era saber desde onde vinha este vírus, foi criado em laboratório ou não. A partir de búsquedas e análises bioinformáticos, onde nós tomávamos a sequência do vírus que foi decodificada e comparava contra todas as sequências de outros vírus que já haviam infectado o ser humano, outros vírus que já haviam sido aislados de morcélagos, entre outros organismos, se verificou que este vírus ele era muito mais cercano a um coronavírus de morcélago, e todavia nós não fomos capazes de identificar que isso era uma zoonose, ou seja, uma enfermidade que existia na natureza, infectando um organismo vivo, e que se trasladou ao ser humano. Essa transmissão não se sabe todavia se foi desde o morcélago diretamente ao ser humano, ou tuvo um intermédio, um hóspede intermediário, por exemplo, o pangolim,
o algún otro animal, por ejemplo, caballos, entre otros animales que el ser humano tiene contacto. Y de ahí se distribuyó, o sea, a través de la transmisión entre seres humanos para todo el mundo y se tornó esta pandemia que tenemos actualmente. A partir una vez que teníamos este material genético disponible, aparte de saber un poco sobre la historia y dónde vino este virus, entender dónde vino el virus, nosotros a través de análisis bioinformático también fuimos capaces de empezar a diseñar partidores, que son pedazos de material genético, que nos permite amplificar la cantidad de material genético que una persona tiene en una muestra. Y nos permitió desarrollar estos nuevos métodos de diagnósticos, el tan hablado que se ve constantemente en la tele, por ejemplo, el RT-PCR. Para poder desarrollar un kit diagnóstico como este, era necesario tener el conocimiento del material genético viral, cómo que estaba, cómo que era su genoma, conocer las proteínas que están ahí dentro, para poder diseñar uma metodologia para diagnóstico preciso deste vírus, involucrando por completo o genômica e bioinformática. E atualmente chegamos a tecnologias como estas, que fazem o mesmo em uma farmácia, por exemplo. Uma vez que teníamos esse material genético, através de modelamento, ou seja, tomávamos as sequências que teníamos, comparávamos contra bases de dados, os pedaços onde começava e onde terminava cada gene, comparando contra outras proteínas que existiam em bases de dados públicas, fomos capazes de compreender as estruturas de algumas proteínas que faziam parte do genoma viral. Com isso, fomos capazes, a partir dessas comparações, de identificar que a proteína do vírus tinha uma estrutura que permitia o reconhecimento a partir dentro das células humanas, ou seja, essa estrutura do vírus interactuava com receptores de células humanas, de maneira que esta aqui em azul seria, digamos, uma célula humana, que hacía com que, seria esta parte em amarillo acá, com que o vírus fosse reconhecido por uma célula humana e pudera ingressar dentro da célula humana e infectar a célula humana. Todo isso, todos esses conhecimentos, para sair, para vir ao público, tuvo que ter a mão de científicos trabalhando com genômica e bioinformática. E uma vez que nós temos as sequências de um organismo como este, muitas dessas sequências são depositadas em bases de dados públicas, como mencionei anteriormente, a base de dados GenBank. Sin embargo, para esta pandemia, uma base de dados que se utilizou muito, que se está utilizando, se chama essa GSAID. Essa base de dados atualmente tem mais de 50.000 sequências de genomas solamente do coronavírus, onde a gente, toda a comunidade científica internacional se uniu com o intuito, com o interesse de depositar todas as sequências dentro dessa base de dados, de maneira a permitir com que outros investigadores pudessem tomar esses dados e comparar para poder ter uma investigação mais colaborativa e poder entender um pouco mais da biologia deste vírus, permitindo descobrir maneiras de controlar-o mais eficiente. Por exemplo, uma vez que teníamos uma quantidade tão grande de sequências como estas, nós éramos capazes de desenvolver investigação no âmbito da epidemiologia molecular viral. Por exemplo, nós tínhamos aqui, digamos que isso seria a sequência genômica do vírus que foi aislado em pacientes de Wuhan no dia 26 de dezembro. El dia 8 de enero, um outro paciente de Wuhan, que teve também seu material genético sequenciado, se identificou em seu material genético um pequeno câmbio de letra, uma mutação, onde teníamos aqui uma nova câmbio. Já o dia 27 de fevereiro, em uma outra cidade chamada Guangzhou, já temos outros tipos de câmbios nessa sequência do material genético do vírus, onde, por exemplo, estes dois câmbios também levaram ao câmbio de um aminoácido, ou seja, já poderia ser um câmbio diretamente da proteína que o vírus estava produzindo. E este câmbio, esse tipo de mutação, ela pode ser silenciosa ou não silenciosa, onde, por exemplo, nós temos uma mutação silenciosa, nós temos o triplet de letras do código genético que vai generar um aminoácido, e esta mutação ela pode ou não cambiar este aminoácido que vai ser generado, um aminoácido que vai ser parte de uma proteína. Isso seria uma mutação silenciosa, onde tu tens o câmbio e não é o câmbio do nucleótido, ou seja, a letrita cambiou, se cambiou de U hasta A, C ou G, pero se mantuvo o mesmo aminoácido que era produto dessa região, ou seja, a treonina.
Por outro lado, uma mutação não silenciosa, nós temos um câmbio, por exemplo, acá se cambiou de C para U, e este câmbio resultou em um câmbio também de aminoácido, onde a treonina se transformou em isoleucina. Então, esses tipos de câmbios, nós, através de bioinformática, tomando, por exemplo, neste caso desta figura, 4.400 genomas de diferentes coronavírus aislados, nós podemos identificar zonas do genoma que são muito mais propensas ao câmbio. Por exemplo, estas linhas mais largas, são sítios onde o genoma é mais tolerante a mutações. Então, por exemplo, essa zona não é uma zona boa para desenhar, por exemplo, uma droga, onde esta droga, este fármaco vai interactuar com essa região. Já que essa região se cambia muito, então a eficiência desta droga vai cambiar também. Da mesma maneira, existem brechas dentro do genoma, como esta acá, que seriam as regiões que não podem tolerar mutações, que muito provavelmente, se ocorre uma mutação acá, o vírus não se vai replicar, então seria um interessante blanco terapêutico. A parte disso, estes câmbios também nos permitem identificar como que estes vírus, como que o vírus está evolucionando e sendo transmitido ao redor do mundo. Por exemplo, acá já tivemos um outro genoma que foi aislado solamente a partir de pessoas que se cambiaram hacia Munique, na Europa, que tinham esses outros 2 câmbios de nucleótido que também cambiavam aminoácidos. E aí se poderia identificar mais ou menos, traçar como que o vírus foi evolucionando e como ele foi migrando, por exemplo, de Wuhan hasta Xangai, de Xangai hasta Munique. Isso nos permite, por exemplo, desenvolver um trabalho de epidemiologia viral, molecular viral, onde podemos, por exemplo, tomar uma cidade ou uma região, digamos Molina, por exemplo, ou Providência, identificar todos os casos, o origem mais preciso do vírus que nós temos aí. Onde, por exemplo, se pode utilizar trabalhos de filogenia, aqui les mostro um cladograma, onde temos grupos de vírus, cada puntito deste seria um vírus, cada color seria um grupo diferente de vírus, um clado de vírus. O que significa um clado? Um clado seria um grupo de organismos, ou seja, todos esses vírus acá, que provêm de um mesmo ancestro comum. Digamos que acá, neste ponto, tivemos uma divisão, onde todo este grupo de vírus tem um material genético super similar, devido a uma mutação em particular. Todos esses outros aqui são mais similares entre eles, todos esses naranjas, esses azuis, esses outros verdes. Atualmente existem algumas nomenclaturas distintas, mas podemos dizer que há 5 diferentes grupos de coronavírus, do SARS-CoV-2, distribuídos em todo o planeta. Onde, por exemplo, a partir disso, nós temos como identificar qual tipo de vírus, qual clado que está infectando nosso país. Por exemplo, aqui temos como que em Chile, o clado mais dominante seria o 20B, por outro lado, em Uruguai já é um pouco distinto, seria o clado 20A, acá nesta zona, creio que em Malásia, seria já, por exemplo, o clado 19A. Isso nós também podemos percorrer todo o país e verificar qual tipo de vírus que está distribuído ao largo de nosso país. Isso todavia não se sabe se algum destes tipos de clados tem uma resposta, ou seja, afeta de uma maneira mais drástica algum grupo de pessoas ou não. Isso seria objeto de estudo atualmente, onde nós, em ELACRIS, estamos começando trabalhos para identificar se existe alguma associação a um grupo viral, a algum nível de maior índice de infectabilidade, maior índice, a resposta do paciente à infecção por coronavírus. Isso também nos permite, como les mencionei, traçar a história de como esse vírus está migrando dentro dos países ou das regiões. Sabendo, por exemplo, este aqui, os de Chile vieram desde a Europa, e aí uma outra rama que vino desde China. Aí como traçar todas estas migrações, tanto dentro de um país como dentro de todo o planeta. E, como les mencionei anteriormente, falei anteriormente 2 bases de dados, acá em Chile também se está organizando bases de dados. Existe uma iniciativa que se chama, vocês podem aceder através do sítio cov2.cl, que é uma iniciativa liderada por investigadores da Universidade de Chile, pero que também nasce parte de investigadores de diferentes outras zonas do país, onde as sequências de coronavírus que são aisladas e sequenciadas e decodificadas são depositadas dentro dessa base de dados, de maneira a permitir que outros investigadores possam tomar essas sequências, tomar esses dados e explorar um pouco com maiores detalhes.
Aparte disso, a bioinformática também pode ajudar-nos em todo o que seria o desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacuna para enfrentar uma pandemia. Para se ter uma ideia, existe um ciclo super complexo de desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacuna, que começa com uma fase exploratória ou pré-clínica, que seria uma fase onde temos, por exemplo, um fármaco que tu empiezas a ponerlo dentro de células cultivadas em laboratório e verifica como que o fármaco, como que a célula responde a este fármaco. Depois, em seguida, tu já passas a explorar isso em animais, em modelos de animais, por exemplo, ratones ou monos. E daí entra em todo o que seria a fase clínica, que vai desde a fase 1 até a fase 4, que começa desde seria a prova de segurança, tomando este fármaco, esta vacuna e probando em dezenas de pessoas, centenas de pessoas na fase 2, miles de pessoas na fase 3, cientos de miles de pessoas na fase 4, hasta chegar à distribuição massiva em toda a população. Para se ter uma ideia, todos estes pontos aqui, a bioinformática e a genômica têm um papel clave para verificar e para estudar como que estes fármacos ou estas vacunas estão, sua efetividade, como ela está atuando dentro de nosso organismo, como também desde o início para identificar quais seriam estes fármacos que se poderia ser provado. Atualmente, por exemplo, nós temos 295 fármacos em estudo para a COVID-19, 87 em fase pré-clínica, 208 sendo provados em humanos. Com vacunas temos 152, sendo 123 pré-clínicas, ou seja, todavia sendo provadas em modelos animais, por exemplo, e 29 sendo provadas em humanos. E dentro de tanto o desenvolvimento de fármaco, como les mencionei, como na parte da vacuna, a bioinformática e a genômica é fundamental. Dentro de desenvolvimento de um fármaco, toda a parte de tomar uma proteína, identificar qual é a sua estrutura, tomar um composto, um fármaco, verificar como que interactua este fármaco, todo este passo a passo para o desenvolvimento de uma droga é puramente bioinformática. Por outro lado, quando temos uma vacuna ou mesmo uma droga, quando tu lo aplicas a um organismo vivo, sejam células cultivadas em laboratório, seja um ratão, seja uma pessoa, tu tens que entender como que os genes estão sendo ativados, quais são as vias metabólicas que estão sendo ativadas a partir da administração deste fármaco, desta vacuna. E aqui também entra a genômica e informática, para entender, analisar todas estas dinâmicas que estão ocorrendo dentro de nossas células, bajo a exposição a este medicamento ou esta vacuna. Cambiando um pouco de tema, saindo um pouco da pandemia da COVID-2, como les mencionei, o grande assassino que temos da humanidade seria um mosquito. Aqui temos o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito terrível. Em Chile todavia não temos, mas com o câmbio climático pode ser que venga a surgir muito mais casos. Ele é um dos principais assassinos porque é o principal vector de diversas arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, febre amarilla, entre outras. Sin embargo, al conocer el genoma, su genoma, científicos de la empresa Oxitec de Oxford, en el Reino Unido, lograron agregar 2 nuevos genes al material genético de estos mosquitos, generando mosquitos transgênicos. De maneira que, ellos logravam identificar que, este é um mosquito transgênico, porque ele se cambiava de color quando ponia uma luz específica, e o outro hacía com que, al cruzar um macho com uma hembra, não se generara uma prole, ou seja, não se generara uma prole que fuera a se desarrollar hacia adulto. Isso foi provado em algumas cidades ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e se eliminou mais de 90% da população desses mosquitos nessas cidades. Também temos aplicações na medicina genômica, onde, por exemplo, como les mencionei, eu mandei enviar sequenciar meu genoma. Por exemplo, eu posso analisar meu genoma e identifico um pequeno câmbio de uma letrita dentro de meu genoma. E ao comparar isso com base de dados, se vê que, normalmente, este câmbio está diretamente associado a uma enfermidade cardiovascular. Tendo este conhecimento em minhas mãos, eu posso simplesmente cambiar meu estilo de vida. Por exemplo, não fumar, tratar de manter meu índice de massa corporal menor a 25, desenvolver mais atividade física, ter uma dieta mais saudável, diminuir ou controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, a glicemia, etc. Ou seja, eu posso realizar um câmbio drástico de meu estilo de vida. E também, a parte disso, sabendo que existe essa mutação em particular, se ha começado a se desenvolver drogas personalizadas. Antigamente, atualmente, todavia, pero já se ha cambiado, nós tomamos um medicamento, ele atua diretamente em vários genes. E com a medicina genômica, digamos também uma medicina de precisão.
donde al conocer uma mutação específica se pode buscar um medicamento adequado, desenhado especificamente para enfrentar esta problemática. Ou seja, digamos que eu tenho uma mutação que genera uma proteína com um pequeno erro, e esta droga vai atuar diretamente nesta proteína, por exemplo. Já na parte do câmbio climático, aqui é um trabalho que nós desenvolvemos em colaboração com investigadores da Universidade de Tarapacá. Nós estávamos estudando o maíz luteño, que é um maíz do Vale de Utah, em Arica. E este maíz ele é altamente resistente à salinidade, ao estresse de sal e boro. Acá temos o maíz luteño e outros dois maízes comerciais. Aqui, bajo o estresse de sal e boro, esses dois já estão mortos e ele sigue vivo. Nós desenvolvemos um trabalho para compreender os genes que estão associados à resistência à salinidade. Isso nos permitiria, mais adelante, aqui temos como nós fazemos a análise, identificando o perfil de como os genes estão ativados bajo o estresse do sal. E isso nos permitiria, mais adelante, já que conhecemos mais ou menos os mecanismos que estão por detrás desta resistência, chegar a um futuro, um desenvolvimento de uma planta, por exemplo, que pudesse ser resistente à salinidade. Já por el área de la conservación, tenemos un caso súper interesante, donde la genómica bioinformática fue clave. Aquí tenemos el demonio de la Tasmania, famoso por el monito, y acá tenemos un pobrecito con una herida súper fea en su fase. Eso es un tumor. Y ese tumor empezó a llevar a un declínio drástico de la población de estos animales en las islas de la Tasmania, donde, por ejemplo, llegó a disminuir un 90% de la población de los demonios de la Tasmania en la isla. Sin embargo, a través de genómica y bioinformática se identificó que eso era debido a una mutación en particular, y eso permitió la tomada de decisión entre la gente, de las personas importantes, los políticos de la isla y conservadores, de manera que se podía, fueron capaces de desarrollar un manejo más eficiente, permitindo com que os que tinham as mutações não cruzaram com outros que não tiveram, ou com outros que também tiveram, de maneira que sempre o cruce fueran entre animais que não tiveram a mutação, de maneira com que a mutação começara a ser eliminada de la poblação de animais da isla. E isso começou a aumentar novamente a população de los demonios de la Tasmania. Já en el ámbito de la economía, tenemos aquí en Chile, nosotros somos de los principales países con la agricultura más fuerte en el mundo, principalmente por la producción de salmón. Sin embargo, existen bacterias, existen plagas que afectan la producción salmonera, la producción acuícola nacional. Por ejemplo, una de ellas sería la síndrome rickettsial del salmón, que es causado por una bacteria llamada Pichirichia salmonis, que el año 2015, por ejemplo, ella foi responsável por la pérdida de 11.000 toneladas da produção acuícola. E ao conhecer, recompilar todas as informações que existiam na base de dados públicas, nós fomos capazes de desenvolver, por exemplo, um kit diagnóstico específico para diferentes grupos desta bactéria, onde, por exemplo, acá em mais oscuro, temos genes que eram específicos de um grupo, em rojo mais oscuro acá em azul mais escuro, genes que eram mais específicos de aislados de um outro grupo desta bactéria, e estes acá seriam todos os que eram conservados. Com isso, nós fomos capazes de identificar sempre quando um salmão estava infectado ou por este grupo ou por este outro grupo. E esses grupos, eles atuam de maneira distinta, infectam de maneira distinta o salmão. Então, isso era um produto biotecnológico que era importante para a indústria acuícola. Por outro lado, já temos também a parte da energia renovável, onde necessitamos o desenvolvimento de novos combustíveis mais biodegradáveis e que não sejam poluentes. E, por exemplo, atualmente o estudo de microalgas que tem o potencial de biocombustível ha sido uma das áreas que mais ha tomado atenção. E tudo isso vai por el conhecimento do genoma das algas para entender quais são as vias metabólicas que estão presentes dentro dessas algas, e tudo isso involucra genômica e bioinformática. Lo mesmo ocorre também com, por exemplo, a caña-de-açúcar. Em Brasil, desde a década de 80, os autos também são movidos através de álcool de la caña-de-açúcar. Tu paras em uma benzineira e tu eliges se tu queres poner benzina ou álcool de la caña.
Y entonces en Brasil existen varios estudios de genomas, la gente estudia los genomas y hace diversos tipos de abordajes computacionales y genómicas para poder obtener una producción de caña de azúcar que sea mucho más eficiente para la producción de biocombustibles. Bien, el año de 2015, la Organización de las Naciones Unidas lanzó 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Dentro desses 17 objetivos, ao menos 7 deles podem ser apoiados através de iniciativas de genômica e bioinformática, como, por exemplo, o Hambre Zero, Saúde e Bem-Estar, Energia Asequible e Não Contaminante, Água Limpa e Saneamento, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Produção e Consumo Responsáveis e Vida de Ecossistemas Terrestres. Eu estou seguro que a bioinformática e a genômica têm um papel importantíssimo, ou seja, clave para o desenvolvimento de cada uma dessas áreas, donde, por ejemplo, nos permite mejorar y desarrollar nuevos alimentos capaces de sobrevivir, por ejemplo, a grandes periodos de sequía, nos permite el desarrollo de nuevos combustibles, nuevos fármacos, nuevas vacunas, una medicina de precisión, una medicina genómica mucho más eficiente, donde podemos saber cuál es la droga más eficiente que yo como paciente necesito tomar, y también llevar a un control más eficiente de plagas y vectores de enfermedades. Bien, eso era más o menos lo que yo quería hablar con ustedes y quería ahora abrir la charla para discusión, para poder empezar a contestar preguntas que el público tenga y que gustaría de hablar un poco, discutir un poco. Bien, déjame ver las preguntas. De Jaime Antonio. ¿Qué tan verdadero o falso es que el virus SARS-CoV-2 pudo haber sido creado en un laboratorio? Totalmente falso. No fue creado en un laboratorio. Existen señales evolutivos en la secuencia viral que nosotros podemos recuperar y comparar contra otros virus que existen infectando la humanidad, tanto sea otros coronavirus como otros tipos de virus. E essas marcas que nós somos capazes de identificar nos permite ter uma segurança de que isso não foi manipulado e não foi criado em laboratório, que é algo que foi al azar que surgiu. Isso também é o surgimento de um vírus como esse. Esse vírus sempre existiu na natureza, também vai por a degradação do meio ambiente, onde esses animais que viviam aí mais aislados nas florestas e todo, começam a ter mais contato com animais que fazem parte do cotidiano da vida humana, y empieza a tener esa transmisión entre especies de un virus. La segunda pregunta de Leslie Chaperón. En verdad, solo un comentario, ¿no? El ADN de las mitocondrias y de los cloroplastos, como bien su nombre lo dice, son específicos de esos organelos. Y su función netamente, sí. Pregunta 3 de Jaime Antonio, también. Ah, no, sigue aquí. No formaría, ya, y el ADN mitocondrial y de cloroplastos no formaría parte del genoma de una célula. Sí, en verdad ellos tienen sus propios genomas. Cuando nosotros vamos a estudiar un organismo vivo, yo les mencioné que nosotros picoteamos por completo el material genético y a través de bioinformática tú tienes que comparar todos los pedacitos para reconstruir este rompecabezas. Y eso es algo súper complejo, pero al momento que tú empiezas a reconstruir eso y comparar contra as sequências conhecidas em base de dados, podemos identificar e separar bem. Ah, mira, se tu estás trabalhando com uma planta, identificar, isso aqui seria o genoma do cloroplasto, esse aqui, por exemplo, seria o genoma de uma mitocôndria, e esse seria o material genético cromossômico do próprio organismo em questão. A outra pergunta de Elvia Ojeda Mendonça. Ya, entonces el virus de la COVID es una enfermedad viral. Sí, es una enfermedad viral. Y la otra duda de ella sería, si los genomas no son iguales en todos los países, ¿cómo saber que la vacuna va a funcionar? La vacuna, existen varias maneras de desarrollar una vacuna.
que pueden ser por pedazos de material genético o de proteína o de una capa de membranas, por ejemplo, del virus, y eso se, de manera superficial, de muy general, se inserta en la persona para que la persona empiece a desarrollar anticuerpos para esta vacuna. Lo que se intenta hacer es tomar las zonas que sean mucho más conservadas, o sea, una zona que sea segura que todos los virus van a tener. Isso é algo que, por isso que não é de la noite al dia que se sale uma vacuna, é um processo que toma harto tempo para desenvolver todas essas pruebas, que começam desde em sílico, ou seja, dentro da computadora, fazendo essas simulações. Em seguida, uno começa a provar em células, provar em animais, antes de chegar a poucas pessoas e aumentando a quantidade de pessoas que vão ser testeadas por esta vacuna, ou, por exemplo, uma droga também. Deixa-me ver. E este mosquito, el Aedes, é um vector biológico que porta ao mesmo tempo cada um dos vírus que... Um mosquito porta um vírus, outro não. Em verdade, isso é terrível. Já se ha sido reportado el Aedes tendo vários vírus, como também ha sido reportado indivíduos que foram infectados, ou seja, que uno empieza, se tu haces uma prova molecular para tentar um diagnóstico, e a pessoa tinha todo. Tinha dengue, chikungunya, zika. Em Brasil, ha passado isso. É um grande assassino. Ya, si el virus muta tanto, ¿cómo se puede estar seguro de que lo están detectando bien? Me refiero a la idoneidad de los partidores. En verdad, no es un virus que muta tanto así, a mi punto de vista, en mi opinión. Esa mutación es una tasa normal que ocurre en la naturaleza. Y está seguro de que se está detectando bien, porque quando se desenha estes partidores, os partidores são as sequências que vão identificar o material genético do vírus para poder diagnosticá-lo. Sempre através da análise bioinformática se busca desenhá-los de maneira que tenha como blanco uma zona que não seja que não tenha uma alta taxa de mutação, que seja uma zona que não se cambie muito. Uma zona mais conservada entre todos os genomas virais, por exemplo. Lorena Díaz Hermard. ¿Se puede predecir una futura pandemia zoonótica como informática? Sí. De hecho, mucha gente ya pero siempre van a ser modelos predictivos, ¿no? De hecho, hay predicciones de que esa que estamos vivenciando iba a ocurrir, especialmente cuando se identificó, empezó a identificar la existencia de diferentes tipos de coronavirus años atrás. El problema es que la gente no nos escucha, ¿no? No escuchan los científicos todavía. Espero que ahora se cambie un poco este escenario. Bien, aparentemente no hay más preguntas. Ojalá les haya gustado y comprendido mi español con acento brasileño, un poco portuñol. Yo estoy a disposición para cualquier duda o si quieren conversar un poco sobre el mundo de la genómica, el mundo de la bioinformática, cómo trabajar con eso, cuál sería el mercado, cuáles las oportunidades en Chile y fuera de Chile, yo estoy siempre a disposición. Cualquier cosa en el video que va a quedar grabado, va a quedar en las redes sociales, ustedes pueden ver mi correo y contactarme cuando quieran. Ya, muchísimas gracias y tengan una excelente tarde.